Se vocês se calassem! Atrasaram escolares! Anda à procura do filho, o Nemo. Nemo? Eu fui roubado no Recife pelos mergulhadores. Tomem, levem! Estão contentes! Ei, repete lá isso. Disseste qualquer coisa sobre o Nemo. O que é que foi? Meu? Gente, mais uma rodada, porque a gente vai ficar aqui! Onde é que eu tava com a cabeça? Voltar pro formigueiro? Pra quê? Nós acabamos de chegar. Nós temos comida de sobra pra passar o inverno, não é? Pra que voltar? Mas tem aquela formiga que respondeu pra mim. Mas deixa pra lá. Foi só uma formiguinha. Tem razão. Foi só uma formiga. Chefão. Elas são pequenas. Pequenas? Sei. Vamos fingir que este grão é uma formiga bem pequena. Doeu, por acaso? Só uma? É? E que tal agora? Doeu nada. E que tal agora? Deixem uma formiga nos desafiar. E aí todas vão começar a criar problemas. Essas lindas pequenas formigas estão em maior número do que nós. Se elas começarem a se tocar, acabou a nossa moleza. Não é por causa do rango. É para manter as formigas na linha. E é por isso que vamos voltar. Então, de qual você vem? Eu vim lá do mar. Do mar. Do mar! Ele ainda precisa se descontaminar. Jack! Oui, Limpa ele! oui. É do mar! La mer. Bom. Voilà! Está limpo! Eu serei rei. Fiquem comigo. E jamais sentirão fome outra vez. Viva a vida longa ao rei! Então, pessoal, tudo bem com vocês? Deu tempo de sentir saudade? Ai, ainda tá faltando aqui. Peraí, só pra me organizar. Sim, gente, então, eu já quis começar com esse videozinho, né? E nós vamos para a nossa aula 2. Na nossa aula 2, nós vamos falar de ecologia de populações. Foi por isso que eu resolvi começar com esse videozinho, que lá na frente eu quero que vocês lembrem um pouco, eu vou citar um pouco ele, certo? Mas agora vamos para a aula 2 de fato. Bora lá. A ecologia de populações. A gente vai estudar condições, recursos, o que é nicho ecológico. Vamos estudar a taxa demográfica, taxa de crescimento populacional e também as curvas de crescimento. Então, o que é que são essas condições e esses recursos que a gente vai falar hoje? Essas condições, eles são elementos abióticos do ambiente. Stefania, o que é um elemento abiótico? É um elemento que não tem vida. Então, são as coisas das quais a gente precisa para sobreviver que não tem vida. E nisso vão entrar as características físicas e químicas que não podem ser consumidas ou esgotadas pelos organismos e podem variar nas suas intensidades e também no tempo. Aí a gente tem como exemplo a temperatura, a gente tem como exemplo a umidade do ar, o pH, que é o potencial de hidrogênio, aí é que a gente vai falar de acidez, de alcalinidade ou basicidade, uma coisa mais ácida, uma coisa mais básica, uma coisa neutra, né? No caso, o pH de uma lagoa, do oceano, do lago, do rio, por aí vai. E também a pressão atmosférica. Então, são esses recursos e essas condições que a gente precisa para poder sobreviver, para poder estar ali, certinho? Então, vamos lá. A gente pode caracterizar um organismo de acordo com as condições de que ele precisa. Por exemplo, se a gente utiliza a temperatura, os organismos eles são classificados em ectotérmicos, que são aqueles que dependem de fonte externa de calor, ou seja, eles não regulam a sua temperatura corporal. Como exemplo, a gente tem os peixes. E
nós também podemos classificar como endotérmicos, aquele que regula a temperatura pela produção própria de calor no próprio corpo, e eles não dependem da temperatura externa, como a gente, por exemplo. É interessante citar aqui que os animais que são endotérmicos, por exemplo, a gente vai tentar equilibrar essas condições com a nossa homeostase, por exemplo. Se está muito quente, a gente começa a suar. A gente vai perder água para que essa água possa evaporar e levar junto com ela calor. Aí temos, eu falei da gente, né? Aí o cachorro, como é que o cachorro sua, Stefania? Se ele é cheio de pelo. E aí não vai dar para essa água evaporar com tanta facilidade, né? Então tem a questão dele abrir a boca, dele ficar suando de fato pela língua. E por aí vai. A definição de condições e recursos. Eles podem ser bióticos, os recursos eles podem ser bióticos, que são aqueles como sendo qualquer substância ou objeto exigido por um organismo para manutenção do seu crescimento e reprodução. Aí a gente tem como recurso, a gente falou das condições, né? Agora vamos falar dos recursos. Como esses recursos a gente tem o alimento, que ele pode ser de origem animal, que ele pode ser de origem vegetal. Aí nós temos frutos, folhas, caules, flores, e nós temos os alimentos que podem ser de origem tanto animal ou vegetal, que tem a matéria orgânica morta, tem o sangue, e por aí vai. A gente sabe que tem ser vivo aí que come uma diversidade de coisas, né? E temos a luminosidade, que vai possibilitar o crescimento e a sobrevivência, principalmente, né, a questão dos vegetais. Apesar de que essa luminosidade, ela também vai controlar também o nosso crescimento. A gente sabe que nós, animais, nós temos o ciclo circadiano. A gente obedece muito, por isso que hoje está tão complicado a nossa sobrevivência, a nossa saúde mental, porque a gente está de noite. Eu estou falando, porque talvez vocês não saibam, né? Não dá para perceber. Por quê? Porque tem muitas fontes de luz aqui dentro, que pode fazer com que vocês até se confundam e pensem que eu estou gravando de dia. Então, a luminosidade ela é muito importante para a gente. Só que hoje em dia já se tornou uma poluição, um tipo de poluição. Inclusive, quando vocês estão com o celular lá o tempo todo, o corpo de vocês ele se desregula. Vai haver essa desregulação que ela não é tão saudável para a gente. Para falar a verdade, ela não é saudável de jeito nenhum. Ela pode interferir, inclusive, na nossa reprodução também, tá, gente? Mas aí é uma aula imensa. Aí nós temos também os abrigos, que são as tocas, que podem ser nas árvores, pode ser no solo, pode ser... vocês sabem, né? Em qualquer lugar tem animal aí que faz toca. O território, quando eu falo território, eu estou falando do espaço que ele vai precisar para sobreviver. Existem animais que eles precisam de um espaço bem menor para sobreviver. Agora tem animal que precisa de um espaço grande. Um cachorro, por exemplo, dependendo do tamanho do cachorro, você não pode criar o cachorro dentro de um apartamento. Agora um gato, você já pode criar ele ali no apartamento, ele fica tranquilo, fica de boa. O cachorro não, você tem que sair para passear, para ele correr, para gastar energia, fazer alguma coisa desse tipo. Agora um gato não, um gato ele fica lá na dele, ele escala, ele faz... Espero que vocês tenham entendido. A disponibilidade de água, né, isso vocês sabem que é muito importante. E aí já tem um filmezinho que eu vou indicar para vocês, além desses que eu passei. O filme Rango, que é muito interessante quando a gente fala em água, né, em disponibilidade de água, para que a vida ela possa se manter, ela possa existir. E os parceiros sexuais, porque também não adianta, né, você ter todos esses recursos e não ter parceiros sexuais para poder dar continuidade à vida. Então, existem animais hoje em dia que eles têm um tipo de reprodução bem interessante chamada de partenogênese. Essa palavra partenogênese ela vem de fêmea virgem, significa isso, né? Fêmea virgem. Ou seja, a fêmea ela não vai precisar de um macho para poder se reproduzir. Sabe o que é interessante? Quando ela tem alimento, quando ela tem abrigo, quando ela tem água e quando ela tem território, ela se reproduz sozinha, ela pare sozinha. Um exemplo é o escorpião. Algumas espécies de escorpião, principalmente um escorpião encontrado aqui no Cerrado, o Rhopalurus agamemnon, ele é bem interessante que a fêmea pare, tá, gente? Escorpião não bota ovo, ela pare mesmo, cerca de 40 a 45 filhotes, ela vai parir de um por um.
sozinha, não precisa de macho. Inclusive, é muito difícil a gente encontrar o macho na natureza, muito difícil. A maioria que a gente encontra é fêmea. Ela só precisa ter água, território e comida. Então, se tem, tá sobrando, ela vai e se reproduz sozinha. Mas é só para falar alguns extras para vocês. Mas, basicamente, geralmente, todos esses recursos bióticos, todos esses recursos e essas condições, elas têm que ser cumpridas para que a vida possa não só se manter, mas que ela possa seguir adiante, certinho? Então, vamos lá. O que é o nicho ecológico? Segundo Townsend, o nicho ecológico é o resumo das exigências e tolerâncias de um organismo. Não vai ser o habitat. Na verdade, o habitat, como o rio, ele pode oferecer os mais diversos tipos de nicho, de acordo com as exigências e tolerâncias em relação às condições e recursos que permitem a sobrevivência e o sucesso de um organismo. Então, vamos lá, gente. Vamos explicar. O habitat é o local onde o ser vivo mora. Vou dar esse exemplo para vocês. O habitat é onde ele mora. Ele vai morar, ele vai ter aquela toca naquele local. Ali vai ser o habitat dele. O nicho é onde ele vai manter as diversas relações ecológicas dele. Por exemplo, aqui no Brasil, de vez em quando, aparece um passarinho chamado Astrilda estrilde. Nossa, que nome complicado. É o bico de lacre. Ele é marronzinho com essa dobrinha aqui vermelha. Muito bonitinho. Só que aqui no Brasil não é o habitat dele. Se a gente pegar prender, criar aqui na gaiola, ele vai morrer em algum tempo, porque aqui não tem as condições que ele precisa para sobreviver. Aqui não é o habitat dele. Mas ele vem aqui fazer uma coisa. Adivinha o que é? Se reproduzir. Eles fazem esse processo de migração, eles vêm da África para cá. Quando chega aqui, eles mantêm as relações sexuais dele por causa do clima, por causa da pressão, por causa da temperatura. Vocês podem até pensar que é bem parecido, né? Porque a África e o Brasil estão na mesma faixa. Mas não, eles vêm, eles migram para cá. Eles mantêm essas relações aqui. Vocês estão entendendo? E eles voltam para o habitat deles, já com os filhotinhos, para poder eles viverem lá. Vocês entenderam? O nicho ecológico é onde eu mantenho as minhas relações. Aí você tem, né? Eu vou dar um exemplo bem superficial de habitat e nicho. O habitat é a minha casa. Aqui eu vivo do jeito que eu quero. Aqui eu tenho as minhas condições que eu fiz para eu poder me manter aqui. Agora, quando eu preciso me relacionar com outras pessoas, por exemplo, eu trabalho, aí eu vou ter que sair daqui e ir lá para o meu trabalho. Aí lá não é do jeito que eu quero. Lá eu tenho que me vestir de outra forma, eu tenho que comer outras coisas, eu tenho que falar de outra forma. Vocês entenderam? Porque lá eu vou ter relações para além da minha família. Eu vou ter relações com outros seres da população, quiçá com outros seres da comunidade. Então, essa é a diferença de habitat para nicho. Habitat é onde o ser vivo mora ali, ele vive do jeito que ele quer. Lá no nicho ele vai manter as relações dele, as relações, quando eu falo é todo e qualquer tipo de relação, tá? Às vezes o animal ele sai para caçar, para comer, às vezes ele sai para se reproduzir, às vezes ele sai para procurar algum instrumento que ele precise para a casa dele, para o habitat dele, que está faltando ali. A gente tem como exemplo o João de Barro, né, o passarinho, que ele produz ali a toca dele no habitat dele, mas ele vai pegar o barro às vezes longe, então onde ele vai buscar é o nicho. Vocês entenderam? Qualquer coisa pode colocar lá no fórum, mandar mensagem direto para mim, que eu explico bem direitinho, tá certo? Aí vamos lá. O nicho ele vai ser esse conjunto de condições abióticas e recursos que descrevem como, em vez de onde ele vive. Então, vai ter os alimentos e nutrientes, vai ter a vegetação, a temperatura e a umidade, a nidificação, que é onde ele vai fazer ninho, né? Onde ele vai fazer ninho, o local onde ele vai fazer ninho adequado. Isso tudo vai me dar o nicho. Então, o nicho ele é bem mais complexo do que simplesmente o habitat. O nicho, se eu for descrever o nicho, é uma descrição bem mais complexa do que quando a gente descreve habitat, tá bom? Então, na ecologia de populações, a gente define população como um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que vivem em uma determinada área em um dado período de tempo.
E tem um porém. Esses indivíduos, eles têm que estar se relacionando, tá, gente? Porque existem algumas situações que os indivíduos estão no mesmo local, eles são da mesma espécie, mas eles não se interrelacionam. E aí eu não vou poder considerar a população. Porque em uma população, o modo de vida de um companheiro, de outro indivíduo, ele vai afetar a forma como eu vou viver a minha vida, e isso pode ser benéfico ou maléfico. Então, por isso que eu preciso dessa relação, tá? Para a gente poder falar que é população, eu tenho que ter uma relação, eles têm que estar se relacionando. Um exemplo que eu dou em sala de aula é que nós somos uma população, porque o que eu estou fazendo aqui vai afetar a vida de vocês. E o que vocês fazem quando vocês colocam no fórum lá afeta a minha vida. Agora, se eu só jogasse, vocês só respondessem, não se importassem com a minha devolutiva e eu não me importasse com a resposta de vocês, a gente não iria estar nos relacionando. Se você só colocar aí para tocar, ou nem ouvir, ou nem saber quem diabo é Stefânia. Se isso não importasse para vocês, certo? Nós não poderíamos nos considerar uma população. Então, vamos lá. Como é que a gente calcula a densidade populacional? Aí eu vou ter a quantidade de indivíduos que vivem em uma determinada área. E aí eu pergunto para vocês, eu vou afirmar para vocês o número de indivíduos pela área, ou volume, quando eu falo de seres que vivem na água, tá? Mas vamos lá. No Brasil, o maior estado que a gente tem é o Amazonas. O maior estado que a gente tem é o Amazonas. É o Amazonas, que eu estou em dúvida entre Amazonas e Bahia, mas eu acho que é o Amazonas. E a gente tem um estado bem pequenininho, que é São Paulo, comparado com o tamanho do Amazonas. Mas a densidade populacional em São Paulo, ela é muito maior do que a densidade no Amazonas. Vocês estão entendendo? É muito mais fácil você estar caminhando pelas ruas de São Paulo e encontrar outro ser humano, quando eu falo da população de humanos, do que de eu andar na Amazônia e encontrar outro humano. Entenderam? Agora, quando eu falo da densidade populacional de árvores, qual é o ambiente que tem a maior densidade populacional quando eu estou falando das árvores? Aí eu estou falando da Amazônia, porque lá é muito mais fácil você ver uma árvore do que em São Paulo, certo? Então, gente, vamos pensar, é bom vocês pensarem, e começarem a colocar essas outras diversidades de seres vivos quando vocês forem professores. Porque o pessoal fala de densidade populacional, a gente já pensa em pessoas, a gente já pensa em gente. Mas é a questão das árvores. Tem muita árvore, certo? Lá no Amazonas. Em São Paulo praticamente não tem. E é também uma população a se considerar, tá bom? População de árvores. A densidade de cajueiros aqui no Piauí, ela é imensamente maior do que a densidade de cajueiro lá no Rio de Janeiro, por exemplo. Aí você vê pelaquela propaganda lá da Grazi Massafera, né? Que o pessoal pendurou um caju no pé de amora, o caju ao contrário. Acho que foi até retirada do ar, mas virou meme, né? Então, levem isso também em consideração, para que os meninos, os estudantes de vocês, não pensem que quando a gente fala de população, a gente está falando só de população de seres humanos, tá? Qualquer ser vivo que vive com indivíduos da mesma espécie, se relacionando, a gente tem uma população, certinho? Aí nós vamos ver aqui a taxa de crescimento populacional absoluta. O que é isso? É o quanto que essa população está crescendo em determinado tempo. Aí o que é que eu vou ter? O número final da população, o número inicial da população e o tempo que eu considerei. Quando tem uma música assim, 90 milhões em ação, pra frente Brasil, salve a seleção. Isso, gente, foi em 1994, se eu não me engano. Eu sou péssima em Copas, tá? Foi em 1994, eu estou fazendo aqui no caderno, ó, 1994. A gente tinha uma população no Brasil de 90 milhões de pessoas. 90 milhões. Hoje em dia, no Brasil, nós temos, eu creio que, bilhões de pessoas. Então, o que a gente pegaria? Esse tempo de 1994 para cá, até ano que vem vai fazer 30 anos, e a gente vê a taxa de crescimento populacional quando eu divido, por exemplo, quase 2 bilhões de pessoas, tirando 90 milhões. A gente divide isso pelo tempo por 30 e a gente vai ter a taxa de crescimento absoluto, vai ser a taxa de crescimento absoluto.
E isso também não só com pessoas. A gente também pode trabalhar isso com plantas, a gente pode trabalhar isso com parasitas em algum outro animal, por exemplo, a quantidade de carrapatos em um boi, para poder calcular a quantidade de veneno que eu vou ter que colocar naquele terreno. Então, para tudo isso serve essa taxa de crescimento populacional absoluto. E também para a gente ver se está crescendo, se for algo que eu quero que cresça. Eu trabalho com uma espécie de planta, uma drosera, que é uma planta carnívora. E a gente trabalha com uma determinada população em um determinado espaço daquelas plantas. E a gente calcula, né? Tem a área lá, que a garota trabalha, que eu estou orientando essa menina. Ela determinou uma área lá, 10 por 10, 10 metros por 10 metros. E ali dentro ela contabilizou todos os indivíduos que ela consegue ver. E a gente viu que ai meu Deus, deixa eu só lembrar aqui o mês. De setembro para cá, a taxa de crescimento populacional absoluta, ela está diminuindo bastante quando a gente vai vendo os meses, né? Setembro, outubro já estava menor, novembro já estava menor, dezembro a gente ainda não viu, né? Mas para vocês verem que isso é importante, porque a gente está vendo que ela está diminuindo. E aí nós estamos esperando, lógico, a chuva e a hipótese da menina é que ela vai começar a aumentar. Há uma segunda hipótese que ela diz que essa população está diminuindo porque fica numa trilha que leva para uma cachoeira. E à medida que essa trilha aumenta, ela toma um pouco de espaço dessa população. Então a gente vai ver qual hipótese vai ser validada, se é a questão das chuvas ou se é a questão da trilha. Mas é para vocês entenderem que essa taxa de crescimento populacional, ela serve para a gente ver se de fato está crescendo, que às vezes você acha que está crescendo, mas nem está, certo? E para poder fazer esses comparativos é bastante importante, tá? E essa taxa de crescimento populacional relativa, que aí eu vou ter quantos indivíduos eles foram surgindo em determinado tempo, ou sumindo, tá bom? Porque às vezes a gente tem um número negativo, e aí significa que ele está sumindo, que estão sumindo. Então, quando está aparecendo ou quando ele está sumindo, porque esse crescimento ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. A gente vai ter o número final, menos o número inicial, dividido pelo número inicial, e tudo isso dividido pelo tempo. E aí nós vamos ter essa taxa de crescimento populacional relativa em relação à quantidade de indivíduos que existia ali. Aí nós vamos ver se essa taxa está aumentando, se eles estão aparecendo ou se eles estão sumindo. Isso também é muito importante, certo? A gente trabalha muito na biologia com a questão de prospecção, né? A gente não dá para pegar todos os indivíduos, mas, por exemplo, eu pego 3 horas no meu dia com os mesmos equipamentos durante um mês e eu vou capturar quantos indivíduos eu consegui. E ali eu vou ter um aproximado, né? Eu vou ter uma amostra daquela população. E a gente também faz essa taxa de crescimento por amostragem, mas é importante colocar de acordo com o que você fez, né? Aí vamos lá. E quais são os fatores que influenciam no crescimento populacional? Aí nós temos, né, a natalidade. Aí eu pergunto para vocês, a natalidade, ela aumenta ou diminui a população? Ela vai aumentar. Vai nascendo gente, vai aumentando gente, e ali vai aumentando. Mas também tem a mortalidade, que diminui. E aí, só em relação à natalidade e à mortalidade, a gente já pode ter essa taxa de crescimento, né? Nós temos países que ele tem uma taxa de crescimento muito negativa, como os países nórdicos, por exemplo, e alguns países europeus. A Itália, né, ela está pagando gente para ir morar lá. Se você tem algum parentesco, se você tem alguma descendência italiana, eles fazem te pagar, eles te dão uma bolsa para você ficar por lá. Porque lá a população, a gente fala que está envelhecendo. E à medida que vai envelhecendo, vai diminuindo essa natalidade. E aí quem é que vai sustentar os idosos? Quem é que vai sustentar o país? Se a força motriz, a força trabalhadora são os jovens, vocês estão entendendo? E aí nós temos também a imigração, é só você lembrar, olha, um imigrante chinês, ele veio da China para cá, são aqueles que estão chegando, isso aumenta o meu crescimento populacional, vai me dar um crescimento populacional positivo.
E a emigração, ela vai ser a saída. Então, é quando os seres eles saem para eles poderem fazer outras coisas. Isso vai reduzir a quantidade de indivíduos daquela população. Quando eu falo em relação a humanos, aqui no Brasil, a gente tem um problema bastante grande, que é a questão da fuga de cérebros, né? E eu conheço vários colegas que foram fazer o doutorado fora e por lá eles ficaram. Quando eu falo fora, eu estou falando no exterior. Europa, por aí vai. Ásia, tem alguns que estão no Japão. E eles vão e ficam por lá. E aí vão saindo esses cérebros, porque é o topo, você fazer um doutorado, né? O topo é o máximo que você pode chegar na escala acadêmica. Ah, e o pós-doutorado? Pós-doutorado é um estágio, tá, gente? O doutorado ele é o topo, é o máximo que você pode chegar. Aí se você vai fazer fora, você está levando todo o seu conhecimento. A intenção do sistema público de ensino é você aplicar esse conhecimento aqui. Só que aqui não tem condição. Literalmente não tem condições para a gente poder... um doutor ele vai ganhar muito melhor lá fora do que aqui no Brasil. Infelizmente, ele não é tão valorizado, principalmente na área da educação, né, gente? Mas eu espero que vocês tenham entendido isso daí. Quando a gente fala dos passarinhos lá da África, né, eles emigram da África e imigram para o Brasil. Aí aqui eles reproduzem, eles põem os ovos e eles voltam para lá novamente, eles emigram do Brasil e imigram para a África, só que eles vão em maior quantidade, certo? Aí tem essa migração aí dos pássaros, tem as baleias que também vêm se reproduzir aqui, só que mais lá para o sul do Brasil, e por aí vai. Entenderam? Facinho, né? Bem facinho. E aí a gente também tem as curvas de crescimento, que ela vai variar bastante em relação ao tipo de ser vivo, né? Que quando eu falo de seres humanos, ó, o que vai acontecer, ó? Eu tenho esse número de indivíduos com determinada idade, né? Só que à medida que essa idade ela vai aumentando, os indivíduos eles vão morrendo. Então, se você pega as pessoas com 100 anos, a população humana, tem pouquíssimas pessoas. Mas a gente tem uma manutenção aqui por volta dos 25 a 30 anos, né? A gente se mantém. Aí, quando vai chegando os 40, 50, 60, ó, vai aumentando aqui a idade, eles vão diminuindo, esse número de indivíduos vai diminuindo. Tanto que a gente tem pouquíssimos idosos, né? Hoje em dia, a idade média do brasileiro, a expectativa de vida do brasileiro é 80 anos. Ixi, acho que é menos que 80, gente. É porque eu estava conversando com um colega e eu chutei 80 e acabei esquecendo o número oficial. Mas é 70 anos por aí. Mas vocês estão entendendo que com 80 anos a gente vai ter poucas pessoas? Com 90 anos, pouquíssimas. Com mais de 90, 100 anos, são bastante raros. Mas aí aqui na idade aqui bem aqui nessa idade, né, de 19, 20 anos, a gente tem uma grande quantidade de gente, certo? Então foi porque começou aqui, tá? Quando a gente fala de pássaros, olha como é que vai caindo, né? À medida que vai, é uma curva, ela é mais reta, porque eles não passam de determinada idade, dependendo da espécie da ave, depois que ela reproduz, ela vai viver pouco. Ah, mas papagaio vive 50 anos. Mas são todos eles que vivem aquele tanto. Vocês estão entendendo? Aí por que diferencia? É isso que eu quero colocar na cabecinha de vocês. Por que tem essa diferença dos seres humanos para os pássaros? Bora, vou dar um tempinho para vocês pensarem. Dá o pause aí, vamos pensar. Estresse. Eles não têm boleto para pagar. Eles não vão ter. Existem empregos de humanos que são muito estressantes. São bem estressantes. O pessoal viu que motorista de ônibus é um dos empregos mais estressantes que tem. Aí depois vem médico, que é bem estressante. Aí vem professor, que é bem estressante. E por aí vai, tá, gente? Então, essa variação, ela faz com que a nossa curva seja diferente. Então, as aves, todas elas não passam de determinada idade. Então, a gente tem essa queda mais brusca, né? E aqui com o mosquito, nós temos esses números de indivíduos, nascem muitos, vão nascer muitos. Desses muitos vão morrer e eles vão permanecer naquela idade ali, que geralmente é a idade reprodutiva, eles se mantêm numa constante, isso aqui por causa da seleção natural. A quantidade que nasce é muitos, e aí tem essa queda muito brusca, pá, cai de uma vez,
porque eles foram predados, porque eles não conseguiam voar, porque eles não conseguiram se reproduzir, e por aí vai. E aí vai se manter nessa idade aqui por um determinado tempo. E é bastante importante que vocês aprendam, tá, gente, a lidar com esses gráficos, porque é muito cobrado, tá bom? Então, aqui tem as nossas referências, tá? As nossas referências dessa aula. E ainda não acabou não, que tem a outra aula, assistam lá, tá, pessoal? Beijinho e até já já. Tchau, tchau.